Oi, gente, voltei. Gente, minha internet tá dando problema, como é que fala? Tá dando tweet aí, a bichinha. Não sei o que tá acontecendo com ela, não. Tá nervosa. Pois é, eu tava falando o quê? Eu tava falando alguma coisa referente a isso aqui. Então, como eu não sei o que eu me perdi, eu vou voltar e falar novamente. Vamos lá, pessoal. Eu estava falando do semáforo, é isso mesmo. Eu estava falando do semáforo, que quando você olha o semáforo vermelho, você para. Quando você está no laranja, você fica atento, né? E quando você está no verde, que seria o verde, o azul, no caso, que seria o verde, você segue. Né? E é isso aqui que acontece com você. Quando você acha que algo é uma verdade, quando você considera isso como uma verdade, você vem para cá, para esse amarelinho aqui, que está aqui no meio, ó, para o seu conhecimento. E você segue em cima disso, segue nessa justificativa, com justificativas, dizendo que isso é uma verdade para você. Você segue nisso aqui. E é isso que a gente faz isso o tempo todo, gente. A gente elege. Só que aqui no laranja, né, é onde você tem que estar atento. Atento a o que você vai eleger como uma verdade para você. E quando você elege, você vai lá para o amarelinho. Você vai para o conhecimento e você é a sua realidade, aquilo dali. Eu coloquei aqui a legenda, né, onde o vermelho, onde o quadradinho em branco é em toda a informação que chega. O vermelho é o passado, o laranja é presente, realidade, passado, futuro, que é igual à possibilidade de escolher. O amarelo é o presente, que é a realidade que você está vivendo, que você elegeu como realidade, e o azul é o futuro. E aí, o que eu quero falar mais sobre isso aqui? Eu quero falar o seguinte, que você está elegendo o tempo inteiro verdades para sua vida. Aqui, quando você está assistindo e está formando conhecimento para você, você está elegendo uma verdade. Essa verdade não pode ser absoluta em momento algum. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou elegendo verdades e, com base nessas verdades, eu estou sempre me soltando dela para ir para outras verdades, para sair da caixinha. Porque senão eu continuo lá paradinha, só com aquele resultado. Então, essa minha realidade hoje, essa minha verdade hoje, que eu considero hoje, ela é momentânea. Ela é uma realidade, uma verdade momentânea, que a qualquer momento eu posso simplesmente decidir que eu não quero mais ela. Por isso que eu gosto de Osho, porque no momento que ele simplesmente não queria mais, a realidade dele mudava, os conceitos dele mudavam e tudo mais, ele elegia uma outra verdade para ele, e por isso que ele ascendeu daquela forma. Né? E você está se segurando nas suas verdades? Como eu me seguro em algumas verdades ainda, verdades essas que às vezes eu nem sei. Aí eu vou ficar procurando as verdades, eu vou ficar olhando para o teto e procurando as verdades, né? Onde que foi que começou, quem colocou lá, isso, aquilo, aquilo mais. Não, eu vou deixar ela se apresentar para mim. Quando eu saio do que eu digo que conheço, que é uma verdade minha, né? E me abro para as possibilidades, para escolher novamente, vivendo no indeterminado. E vou eleger de novo, porque faz parte da gente, faz parte do ego, né? Faz parte da centelha isso. É a junção, gente. É sempre entrar no ponto de equilíbrio onde você é matéria e espírito. Onde você é corpo e mente. É uma coisa só. Tem como você ser só o que está dentro? Só o que está dentro, só o que está na mente? Você é você num conjunto. É a unicidade dentro da união, da dualidade. Esse símbolozinho que eu coloquei, esse exemplozinho que eu coloquei aqui, né, aqui no meio ele representa o Vesica Piscis. Quem quiser procurar, dá uma olhada e ver
o nome disso chama-se Vesica Piscis. Procura aí, símbolo Vesica Piscis, que você vai, quem sabe você tem uma compreensão melhor. Mas o que eu queria trazer para vocês? Existe uma filosofia antiga chamada estoicismo. No estoicismo, as pessoas, elas trabalham com o que elas podem controlar. Somente com o que elas podem controlar. O que está dentro da minha realidade hoje, que eu posso controlar? Só eu. Só os meus pensamentos. Só as minhas ações. As minhas atitudes, né? As minhas interpretações, as minhas escolhas. Só isso. Tem algumas coisas que a gente pode controlar. Por exemplo, os filhos pequenos. De certo modo, você controla eles até uma certa idade. Você diz o que eles devem fazer, isso, aquilo, aquilo mais. Só que chega uma certa idade que ele pensa por si. E aí? Sai do seu controle. Aí a pessoa pira, porque já não tem mais aquele controle em cima do filho. Às vezes você tem um marido, uma namorada, um irmão, alguém que você controlou ele por muito tempo e agora ele simplesmente se rebelou. Não quer mais. Ou ainda, tem coisas que você quer controlar, como por exemplo, o governo, a crise mundial, a fome no mundo. Se vai chover, se vai fazer sol. Só que nada disso está no teu controle. A única coisa que está no teu controle é o que tu pensa sobre isso. O que tu pensa sobre a crise, o que tu pensa sobre a fome no mundo, o que tu pensa sobre o governo, o que tu pensa sobre a política, o que tu pensa sobre a mentira, o que tu pensa sobre a verdade. Somente isso está no teu controle. A filosofia do estoicismo é algo que eu sempre trabalhei na minha vida, só que eu nunca soube que eu tinha essa filosofia. Eu vim saber há pouco tempo atrás que eu sempre pensei exatamente assim. Quando algo acontecia, eu procurava saber como que eu ia reagir diante daquilo. Nunca a situação era quem dominava, era eu. Sempre botava eu como que eu ia resolver aquilo. Porque quando você olha para a situação, você perde o controle. Quando você olha para si, você tem o controle. Aí entra aquela coisa do autocontrole, né? Por isso o nome é autocontrole, porque você se controla. Já é difícil se controlar, moldar os seus pensamentos, mudar as suas crenças. Imagina controlar o outro, controlar o evento. Exemplo. Você sai para trabalhar e o pneu fura. Que controle você tem sobre isso? Nenhum. Nenhum controle você tem sobre isso. E o que você pode fazer diante disso? Posso chamar alguém para me ajudar? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer... É o que você pode fazer. Adianta você se estressar porque o pneu furou? Se não estava no teu controle? Não. Não adianta. Agora você sai para fazer uma viagem. E aí acontece algo com o carro. Mas você não fez a manutenção antes de viajar. Estava no seu controle. Só que você não fez. Isso sim está no seu controle. É como o evento, você tem que analisar o evento, está dentro do meu controle ou está fora do meu controle. Porque se está fora do seu controle, você não tem o que fazer. Já está feito. Você só tem que se basear no que você pode fazer a partir dali. Ah, mas tá bom. Ok, eu não fiz a manutenção do carro, o carro deu problema. E agora? Vou me estressar? Não.
Agora você vai analisar um meio de sair daquilo dali, de resolver o problema. Simples. Como que eu faço isso? Vou ligar, vou pedir ajuda, vou dar um jeito de pedir uma carona para arrumar alguém para me buscar gasolina ou sei lá o que, ou alguém, um mecânico. E por aí vai. As situações vão continuar acontecendo. Nada vai deixar de se fazer, existir, porque você não quer que aquilo exista. A única coisa que não vai existir para você é aquilo que você não tem na sua percepção. Aí não vai existir. Mas se existe na sua percepção, vai dar um jeito de aparecer. Vai aparecer de acordo com a sua vibração. E eu já expliquei aqui no canal o que é vibração. Dá uma olhada aí nos vídeos, nem sei em qual vídeo que tá. É uma filosofia muito bonita. Quem quiser estudar um pouco, procura sobre estoicismo. Marco Aurélio era um dos precursores do estoicismo. E era um imperador. Entendia que nem tudo estava sob o controle dele. Entende? Outro também era, acho que era Platão. Acho que Platão também tinha a filosofia do estoicismo. E eu? Eu tenho essa filosofia. O que está no meu controle, está no meu controle. É eu. É como eu penso, é como eu interpreto as coisas, é como eu decido fazer as coisas. Está no meu controle. E o que não está no meu controle? Tá. Simplesmente não está no meu controle. Simplesmente eu não posso fazer nada. Simplesmente eu não posso fazer nada. Vou fazer o que, gente? O que você pode fazer diante de uma situação que não está sob o seu controle? Apenas se controlar. Se analisar. Se perceber. Somente isso. Tipo eu tô agora aqui, ó. O que eu posso fazer para colocar as coisas na cabeça de vocês? Nada. Como eu posso mudar a opinião de vocês? Não posso. Posso mudar as interpretações de vocês? Não. E o que eu posso? Continuar falando, continuar fazendo, continuar aqui, repetindo, falando outras coisas, ensinando, trazendo luz, um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho ali, e assim por diante. Isso está dentro do meu controle. Mas o que vocês vão pensar não está no meu controle. O que vocês vão interpretar não está no meu controle. O que vocês vão fazer não está no meu controle. Compreendeu? Ficou claro? A filosofia do estoicismo, ela tem uma frase que eu até anotei aqui para falar para vocês. Ela fala assim: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Porque é os teus pensamentos que elegem. Eu gosto de uma frase, eu tenho essa frase desde muito novinha, eu tenho essa frase. Uma vez eu falei isso até para um namoradinho que eu tinha, ele ficou com medo, ele falou, o que você quer dizer com isso? Não sei o que, ficou com medo, mas eu nem entendi por que ele ficou com medo. Porque eu falei isso da boca para fora porque eu achava a frase bonita, eu não entendia, eu não tinha um entendimento dela. Mas eu falei numa discussão, e aí eu falei, eu já tinha esse pensamento de que o que ele sentia, isso, aquilo era com ele, não era comigo. Eu não tinha controle sobre o que ele poderia sentir. Só que eu falei para ele a seguinte frase: cuidado com os teus pensamentos, porque eles serão as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas serão as suas ações.
E, principalmente, cuidado com as suas ações, porque é delas que vêm suas consequências. Ele surtou. Tá me ameaçando, não sei o que. Gente, não era uma ameaça. Era só para ele tomar cuidado com o que ele estava falando para mim. Somente isso. Ele estava me dizendo algo que eu nem lembro o que era, mas eu lembro que eu falei isso e eu lembro da reação dele. E você? Tá cuidando dos seus pensamentos? Sua felicidade depende disso, bebê. E é isso. E já foi, antes que a internet me corte de novo. Antes que aconteça alguma coisa aqui que não dê certo. Descrio e destruo agora. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Vigiai e orai. Tá lá, na Bíblia. Na Bíblia que a gente gosta de falar dela. Vigiai, pra gente vigiar o tempo todo. Vigiar principalmente quem? O que vem de dentro. É o que sai da boca do homem, não o que entra aqui. Não é isso que tá lá na Bíblia? Que é o que sai da tua boca? Porque o que sai da tua boca é tuas palavras. Então, tu pensa positivo e isso e aquilo, mas quando alguém te fala, vamos fazer tal coisa, não vou não, que Deus me livre gastar dinheiro. Ou então você fala, eu sou rica, eu sou abençoado. Você pensa, sou rica, sou isso, sou aquilo mais. Aí quando vai falar com alguém, alguém fala, vamos fazer tal coisa. Maninho, tu esqueceu que eu sou pobre? Entende? Tá incongruente. A palavra sai assim, ó. Tu descriou tudo. A tua palavra, ela tem que ser de acordo com o que tu pensa realmente. Se tá saindo da tua boca que tu é pobre, que tu não consegue, que tu isso, que tu aquilo, é porque tu pensa aquilo inconscientemente. Conscientemente, tu pensa que tu pode sim ser rica, que tu pode ser próspera, que tu pode ser abundante, que tu pode ser isso. A palavra, tu não fica formulando a letra por letra para falar. Ela sai do inconsciente. Observa como a palavra é automática. Palavrão. Vamos pegar o palavrão. Quando você tem um palavrão na mente, o que acontece? A pessoa fala algo lá e tu já de lá, já... Puta que pariu. Desculpa aí a palavra, mas foi lá. Vamos lá. Aí tu sai aquele palavrãozão da tua boca. Caralho! Sai lá, o palavrão da tua boca. Se dá uma topada, bateu. Só que quando tu tá conversando com algumas pessoas, dependendo do nível educacional dessa pessoa, do status dessa pessoa, não sai o palavrão da tua boca assim na conversação. Mas dá uma topada para tu ver se não alopra na frente de todo mundo. Conscientemente tu não faria aquilo. Mas inconsciente, emoções tiram uma coisa chamada raciocínio. E aí se apresenta totalmente quem você é. Chave, viu? Não agir nas emoções. Obviamente que se você sente um impulso de fazer algo que é uma coisa gostosa, vai fundo. Agora, se tu tá com raiva, se tu tá, sabe? Lembra? Quando a emoção se apresenta, o raciocínio foge. O raciocínio foge. E isso não é eu que estou dizendo. Se você for estudar as emoções do homem, em neurociência a gente estuda muito isso. Se você for estudar, você vai entender. Como uma área é como se o fluxo sanguíneo fosse somente para um lado, o nosso lado direito, nossa predominância dos sentimentos. E aí aumenta ali o fluxo sanguíneo e do lado esquerdo, que é o raciocínio, que é, sabe, ela fica com menos energia ali naquele local, com menos fluxo sanguíneo. Então você perde totalmente o raciocínio e age somente pelo instinto, pelas emoções, pelo que você está sentindo. Quando a pessoa se apaixona, ela faz muito isso. Aí você fala assim, a paixão, a pessoa fica louca, enlouqueceu, porque ela está indo pelas emoções dela. Ela perde a capacidade de raciocinar e ela simplesmente se deixa e sente aquela coisa maravilhosa que é viver uma paixão. Só que as outras pessoas estão olhando para ela e ela não está nem aí, porque ela não está nem raciocinando no que ela está fazendo. E a pessoa fala e não entende. Por que isso aqui é isso, aquilo? E a pessoa está fazendo um monte de coisa errada e não vê, não está vendo que a outra está fazendo isso com ela, que o outro está fazendo aquilo.
gente, ela não vai enxergar, porque ela não está com o raciocínio dela, o fluxo sanguíneo dela não está ativo ali com tanta proporcionalidade quanto está nas emoções, do lado direito do cérebro. E é isso que você faz na hora da raiva. Na hora que você está triste, na hora que você está eufórico, na hora que você está deprimido, você simplesmente vai perdendo a capacidade de raciocinar. Tudo, observa como tudo é um equilíbrio. Pega o mesmo desenho e coloca emoção e razão, raciocínio. Você tem que estar no meio entre o que você sente e o que você pensa. Isso junto, quando você junta isso, quando você consegue pensar e raciocinar, ou raciocinar e sentir a emoção, quando você integra isso a outro, é um estado de zona de conforto. Segue o teu coração, as pessoas falam, segue o teu coração, aí tu começa a seguir o teu coração. Aí a tua mente diz que não, que não, que não, que não. Aí tu fica procurando, aí eu faço isso, aí tu começa a pedir um monte de gente ajuda para te ajudar, para falar isso, para falar aquilo para ti. Porque uns diz para tu raciocinar, outros diz para tu seguir o coração, e aí tu não sabe o que fazer. Simples. Pega as duas coisas, analisa a emoção. Eu gosto de estar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, ou eu não gosto, ou isso, aquilo. E pega o raciocínio, mas se eu fizer isso, você começa a analisar aquela emoção. Eu vou me sentir como? Como eu vou me sentir se eu fizer tal coisa? Aí você vai na hora para o estado da tal coisa. Como você vai se sentir? Por exemplo, imagina... Eu vou dar um exemplo muito legal do que é isso. Eu falo por mim. Quando eu estou passando na rua, fazendo qualquer coisa, que eu vejo alguém amolando assim, fazendo coisa assim com faca, atestado no asfalto, sabe? Faz tlim, 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 batendo assim, ou então arrasta assim, me dá um negócio assim nos dentes, que trava esse aqui meu. Chegou, prende assim, chega dói. Só de pensar já trava, sabe? E aí, qual é essa emoção? É um negócio que te fecha, que te trava. Agora, uma coisa que eu gosto de ouvir é barulho de água. Aquilo me relaxa. Sabe? Eu gosto de ouvir barulho de cachoeira, barulho de chuva. Amo dormir quando está chovendo. Então, é mais ou menos essa análise que tu tem que fazer. Quando tu tiver uma escolha para fazer, quando tu tiver com raiva, quando tu tiver com isso e aquilo, ou tu tiver alguma coisa assim, um impasse na tua vida, faço ou não faço, imagina a situação feita e a situação sem se fazer. Exemplo. Vou para uma viagem ou não vou para essa viagem? Como você se sente indo para a viagem? Aí você vai sentir. Como você se sente indo para... ficando aqui? Aí você vai sentir também. Como eu me sinto aceitando namorar com uma pessoa? Eu me sinto de tal forma. Como eu me sinto se eu não aceitar? De outra forma. Como eu me sinto me separando? Assim. Como eu me sinto continuando casada? Assim. Como eu me sinto mudando de emprego? Assim. E como eu me sinto se eu não mudar? Assim. Entende? Faz esse equilíbrio. E aí você raciocina em cima disso, da forma como você se sente com a realidade que você está vivendo. Digamos que você quer mudar, fazer uma transição de emprego. E aí você pega aquilo, eu vou me sentir como eu vou me sentir se eu for sair de emprego. Então isso eu me sinto bem, expande, como diz a ferramenta de Axis, expande para você. Aí o que você faz? Você pensa, você racionaliza. Se eu sair do emprego agora, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir... Aí você vai fazendo perguntas e vai sentindo. Vou sentir isso, isso, isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me programar para fazer essa transição. Aí você vai lá para a sua planilha, você vai lá para o seu caderno, você vai fazer uma planilha de o que você vai fazer para sair daquele emprego. Então, eu tenho que trabalhar tantos meses mais, juntar tanto, guardar tanto, fazer isso, fazer aquilo, para me sair desse emprego. Só que se você pensa, aí você somou, viu tudo? Tá, eu tenho que passar 1 ano no meu emprego ainda, para eu poder sair com segurança, que a gente quer a segurança da vida. Aí você vai para a pergunta.
como eu vou me sentir durante esse 1 ano se eu ficar nesse emprego para fazer essa transição? Aí você vai sentir. E como eu vou me sentir se eu sair hoje disso? Você vai sentir. E aí você faz a sua escolha. Isso é analisar a situação. Isso eu estou dando uma direção para você analisar situações onde você tem que raciocinar e sentir a emoção. É só uma base. Você faz do seu jeito, você faz com a sua situação, não sei qual é. Você faz aí do seu jeito. Mas ponderando emoção e pensamentos. Raciocínio. Porque um pensamento gera um sentimento, uma sensação. Essa sensação vira uma emoção. E quando vira emoção é algo que expande, algo que você não controla. Dentro do sentimento ainda existe raciocínio. É um sentimento, um negócio que incomoda, uma sensação que incomoda, mas você ainda consegue pensar o que eu faço da minha vida. Quando existe uma emoção, dependendo do nível dessa emoção, e aí eu classifico a emoção como um sentimento progressivo, eu classifico a emoção como um sentimento progressivo, um sentimento andado ali, ó, dia a dia, em cima dele. Ganhado, conquistado, aquele sentimento. E aí um dia ele vira uma emoção. Aí você já não raciocina mais. Aí você simplesmente faz o salto do sentimento para a emoção. O salto quântico. Entende? A metáfora que eu fiz aqui? Gente, eu espero ter contribuído com vocês. Foi muito conteúdo, foi muita coisa, um monte de coisa misturada. Mas, como diz Emília Ferreiro, a gente aprende do todo para as partes. A gente aprende... O que eu quero dizer como a gente aprende do todo para as partes? Olha só a simbologia, gostei. A gente aprende do todo, Deus, para as partes somos nós, né? E a Emília Ferreiro, eu fiz isso, eu estudei sobre ela na minha faculdade, quando eu estudei linguagem. E ela fala que a criança, no processo de alfabetização, ela aprende da fala, ela já sabe falar tudo, e aí depois ela vem para a escrita, vai aprendendo letra por letra como que fala. Isso é só uma simbologia, mas a teoria é outra. Você aprende, por exemplo, que isso é uma caneta e depois você entende que tem dentro dessa caneta tem várias canetas aqui dentro, várias tintas aqui dentro. Aí você vai começar a estudar as especificidades. É como se você faz uma faculdade, você aprende tudo sobre aquilo e depois você vai para uma pós-graduação, você vai se especializar em algo. Isso é aprender do todo para as partes. E a gente faz isso o tempo todo. E a simbologia ficou legal. Eu aprendo do todo, de Deus, para essa parte aqui, essa individuação, que tem uma centelha, que é a comunicação direta com o todo. Um dia maravilhoso para vocês, cheio de muita luz, muita paz, muita alegria, prosperidade, saúde. Beijão.